Glória a Deus. As crianças estão... Isso, irmão Vanessa, fala para as vigiarem lá que... As crianças. Então, esse termo, irmão, correlético, na verdade, ele é traduzido aí na sua Bíblia por pregador. Palavra do pregador. É uma possível tradução. Por quê? Quando Lutero estava traduzindo a Bíblia para o alemão, ele usou esse termo prediger, que foi traduzido como pregador. E a tradução para o latim, a Septuaginta, resolveu traduzir como o membro de uma assembleia, ecclesiastes, né? Alguém que faz parte de uma assembleia. O autor desse livro, ele tem duas suposições, são duas teorias. Há quem acredita que quem escreveu esse livro foi Salomão. Então, quem acredita que Salomão escreveu esse livro, data esse livro do século X a.C. Porém, existe uma outra teoria, que o livro de Eclesiastes, ele foi escrito pós-exílio. Como ele foi escrito pós-exílio, ele teria sido escrito no século VI a.C. Esse texto aqui é um texto muito interessante, porque os estudiosos vão dizer que o sábio Salomão, que segundo a cultura judaica é o escritor desse livro, de provérbios e de cantares, escreve esse livro no final da sua vida, no momento que ele está mais maduro, falando espiritualmente como pessoa e como rei. Os estudiosos colocam 3 momentos na vida de Salomão. No momento mais próximo da juventude, ele teria escrito cantares. No momento da sua meia-idade, ele teria escrito o livro de provérbios, que são conselhos, assim como é também o livro de Eclesiastes. E no final da sua vida, já com maturidade, ele teria escrito o livro de Eclesiastes. Na verdade, irmão, presta atenção, eu li esse livro todo hoje, estava meditando nesse livro hoje para vir trazer um alimento aos irmãos, e nós vamos observar que quem está falando aqui é um homem maduro, é um homem experimentado, é um homem vivido, não é um coach, não é um jovem, não é um pregador empolgado, mas é um homem que viveu inúmeras experiências e que com certeza tem algo para passar. O gênero dessa obra aqui, alguns estudiosos vão dizer que Eclesiastes é uma autobiografia. Como é um monólogo, é alguém falando dele mesmo na terceira pessoa. Terceira com 2 assim é bacana, né? Na terceira pessoa, aqui nós temos um prólogo. Ele começa dando características elucidadas no começo do hino. E ele vai terminar com um epílogo. Ele vai falar dele mesmo e vai dar a suma do seu pensamento. Então, ou seja, esse livro aqui, apesar de alguém dizer que ele serve para cunho evangelístico, ele é uma autobiografia de alguém que quer ensinar, que quer falar provérbios, que quer trazer sabedoria e quer passar algo para aquele que o escuta. Muito bem. E as características principais desse livro, eu vou tentar ser bem didático possível para a gente terminar 10 horas. Então nós vamos dizer assim, ó, tem 3 pontos aqui, estou brincando, irmão. Tem 3 pontos aqui. O primeiro ponto desse livro ele quer falar, na verdade, olhe para mim aqui, por favor. São 3 características principais desse livro. A primeira característica é encarar o lado frustrante ou inexplicável da vida. Eclesiastes quer nos ensinar como encarar as frustrações e aquelas coisas que acontecem no nosso cotidiano e que nós não sabemos explicar. O segundo ponto que Eclesiastes quer nos seus 12 capítulos nos trazer é como eu conseguir, mesmo em meio a essas frustrações, ter satisfação na minha vida. E o terceiro e principal, talvez, cunho seja temer a Deus durante toda a minha vida. Porque quando aparecem os tempos difíceis, inexplicáveis e frustrantes, nós temos a grande facilidade, como a irmã Silvia Letícia falou aqui, de desapontar a Deus com as nossas ações. Muito bem, fazendo uma análise bíblica e teológica disso aqui, o escritor Salomão de Eclesiastes, ele procurou nessas páginas da Bíblia, o proverbista procurou nessas páginas da Bíblia, ele falou assim, é muito interessante que no capítulo 1 ele fala uma frase muito interessante, abre aspas, ele diz assim, ó, eu procurei conhecer a sabedoria, olha isso, eu procurei conhecer, e ele analisou tudo. Quando você pega tanto Provérbios como Eclesiastes, você vai ver que Salomão, ele é um sábio que fala de tudo, ele fala de botânica, ele fala de animais, ele fala de agricultura, ele fala do mar, ele fala de coisas do cotidiano, ele fala de coisas morais, ele fala de coisas de cunho familiar, ou seja, ele consegue analisar tudo. Tanto que a rainha de Sabá faz uma viagem vindo da África, região da Etiópia, da África até Salomão, para desvendar os seus enigmas e a sua sabedoria. E diz o livro dos Reis
e o livro das Crônicas, que quando ela chega diante de Salomão, ela fica abismada, que ela entra no palácio e ela não sabe fazer o discernimento de quem é rei, de quem faz parte da cúpula real e de quem é funcionário. Pergunte por quê. Misericórdia. Pergunte por quê. Isso, acorde. Porque todos comiam com colheres de ouro e se vestiam com as roupas de gala de seda fantástica. E quando ela escuta a sabedoria desse homem, que falou sobre pássaros, falou sobre tudo, ela diz: olha, verdadeiramente não me contaram nem a metade do que é a tua sabedoria. A Bíblia vai dizer, eu gosto de Bíblia, que Salomão respondeu todos os enigmas da rainha de Sabá. Ou seja, era um homem muito poderoso, um homem muito culto. Ele vai dizer uma frase assim, muito interessante. Ele vai dizer assim: ó, eu procurei saber quem é a sabedoria, eu procurei saber, conhecer quem é a loucura. Escute, esse homem, repita comigo: rei, sábio, poderoso, grande. Tanto que no capítulo de número 2, ele vai escrever, abre aspas, ele disse assim, ó: eu empreendi grandes obras, eu edifiquei muitas casas, eu plantei muitas vinhas, eu levantei muitos jardins. Olha o que ele está falando no capítulo 2 do livro: eu comprei servos e servas e tive servos nascidos dentro da minha casa. E ele conclui dizendo assim: eu amontoei para mim prata e ouro. Você sabe quanto foi que a rainha de Sabá deu de presente de visita para ele? Mais de 3 toneladas de ouro puro. 1 grama de ouro no Suriname, onde eu estive ano passado, custa 80 euros, 1 grama de ouro. Agora jogue numa calculadora, quanto é que dá 3.000 quilos de ouro, fora os impostos que todas as outras regiões pagavam para esse homem. Ou seja, ele sobressaiu em tudo o que existia. Então quem vai aconselhar, quem vai comentar, quem vai falar, não é qualquer pessoa, não é Tiago Brunet. Nada contra o Tiago Brunet, tem coisas que você pode absorver dele, viu? Você que é empresário, que trabalha com empresa, você pode absorver muita coisa dele. Apesar de eu não ser fã da Bíblia, do estilo de Bíblia, tudo bem. Mas quem vai falar aqui, olhe para mim, é o homem mais poderoso do planeta Terra. Você está ouvindo o que eu estou falando? Quem vai falar aqui é o rei que sobressaiu todos os governantes da terra. Quem vai falar aqui é o filho de Davi, que está no trono da promessa de Israel. É um homem muito poderoso. E também era um homem, para mim, mais infeliz da terra. Pergunte por quê? Porque ele tinha 1000 sogras. Ri, irmão, para não perder a piada, por favor. Estou brincando, tá? 700 princesas e 300 concubinas. E Salomão então vai dar conselhos. E esse capítulo de número 3, que está aqui, me permita, por favor, em poucas palavras, falar dele com você nessa noite. Esse capítulo de número 3 que está aqui, é um capítulo que ele é muito conhecido, porque ele fala de tempo. Ele fala de tempo, repita comigo, tempo. Ele fala de, repita comigo, diga propósito. E aqui na narrativa, do versículo 1 até o versículo 8, ele fala tudo o que acontece na nossa vida. E Salomão faz aqui uma narrativa desse texto de uma forma brilhante. Por quê? Porque para nós, uma das maiores dificuldades que nós temos é saber organizar o nosso tempo. Se você observar a sua vida, e eu preguei aqui quando eu falei sobre a eternidade de Deus na saga dos atributos de Deus, você vai observar que nós vivemos olhando para o relógio. A gente vive olhando para o relógio, principalmente quem trabalha, tem uma vida corrida, porque nós somos limitados a esse tempo. E dentro desse tempo, nós precisamos encarar o que, pastor? Nós precisamos encarar as partes frustrantes da vida. Nós temos que conseguir viver com satisfação, e nós temos que aprender nessa vida, que não é um mamão com açúcar, não é um morango, a temer a Deus em meio às dificuldades. Só que os crentes, irmão, preste atenção. Tem algum crente aqui? Nós temos uma facilidade muito grande, muito grande. Quando você for estudar sobre a soberania de Deus, olhe para mim aqui, por favor. Quando você for estudar sobre a soberania de Deus, você vai aprender que nada que acontece nesse plano aqui, Deus não está presente. Então nós temos uma facilidade imensa, grande, terrível, de atribuir as coisas ruins, negativas que acontecem na nossa vida ao diabo.
E quando nós falamos sobre isso aqui, Salomão vai começar falando que o tempo está determinado. Coloca capítulo 3, versículo 1. Eu quero que você leia o texto. Olha, tudo tem o seu tempo. Leia, por favor. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existem duas palavras-chave nesse versículo aqui. Repita comigo: determinado e propósito. Primeiro, o que é algo determinado? Olha aqui. Algo determinado é algo que já está estabelecido. É algo que ninguém pode mudar. Por exemplo, eu e você temos muitas facilidades para fazer planos, projetos, ações, arquitetar, mas os nossos projetos, eles são frustrados muito facilmente. Hoje você tem uma ideia e amanhã você não tem mais. Só que ele começa esse texto aqui dizendo o seguinte, que o tempo ele está o quê? Determinado, ele já começa determinado. E nada, escute, absolutamente nada vai fazer com que o que está determinado possa mudar. A tua oração não vai mudar isso. O teu dízimo não vai mudar isso. O teu congregar não vai mudar isso. Nada, o que Deus determinou vai ter que acontecer. Você está entendendo isso? Só que nós esperamos sempre que aconteçam coisas boas. E como aqui nesses versos ele está falando a história da nossa vida, está claro aqui biblicamente que os tempos ruins vão acontecer para você. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quando um pastor da teologia da prosperidade pregaria esse texto aqui na igreja dele? Nunca. Porque na teologia da prosperidade não tem vaga para sofrimento. Na teologia da prosperidade não tem vaga para frustração. Isso é para crente fraco ou para quem está em pecado. Mas escute, quando ele fala que tudo está determinado e uma pessoa sábia consegue entender que até o tempo ruim está no controle de Deus. Você ouviu o que eu falei, irmão? Uma pessoa sábia que já começa a ter discernimento das coisas humanas, materiais e espirituais, ela consegue entender e para de dar bola para o diabo que tudo, até as coisas ruins, estão no controle da mão de um Deus soberano que determinou todas as coisas. Mas escute, repita comigo e diga assim: propósito. Fale bonito, irmão, diga propósito. Preste atenção na dica bíblica aqui, ó. Se você prestou atenção, tudo que ele fala aqui são momentos, são fases da nossa vida. E o que a Bíblia, o pregador está ensinando, é que não importa o seu momento, mas o que importa é o propósito que você vai passar nesse momento. Coloca para mim aqui, versículo de número, por favor, 2. Olha o que ele diz aqui, ó. Há tempo de... E há tempo de... Ó. Ele está falando o quê? Esse versículo, se você prestou atenção, ele está mostrando toda a tua vida. Tu vai ter um tempo de nascer. Tu vai crescer. Tu vai virar jovem. Tu vai se tornar homem. Tu vai casar. Mas vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Tu vai o quê, irmão? Você pode mudar isso? Se Jesus não voltar, você pode mudar essa regra? Põe o próximo versículo, por favor. Não. Pode voltar. Lá mesmo. Está lá. Ó. Há tempo de plantar. Agora escuta aqui para mim. Nessa fase entre nascer e morrer, vai ser só bênção? Tem pessoas que querem colher, mas nunca plantaram. Não tem glória, eu acho impressionante isso. Olha para mim aqui. O camarada está vivendo o ciclo da vida dele, nasceu. Deus tem uma ordem. Quando você nasce, a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, que até os teus dias estão todos escritos e determinados por Deus. Tu não pode acrescentar nenhum. O camarada foi lá, sofreu um acidente de trânsito, morreu 18, mas só ele sobreviveu, não era o dia dele. Ele não vai morrer, ele só vai morrer da mesma forma que às vezes o camarada dá um espirro e morre. Porque estava escrito e determinado que o dia dele seria aquilo, sim ou não? Presta atenção, só que dentro desse tempo entre nascer e morrer, tu vai ter que entender qual é o propósito da tua vida. Porque é esse propósito que mais... Irmão, escute, olha aqui para mim, por favor. Quando eu entendo o que é propósito de Deus na minha caminhada, eu tenho qualidade de vida. Aí escute, o camarada está esperando um tempão a bênção chegar.
Só que ele só quer plantar, e quando planta, no tempo bom. Quando o tempo está bom, ele planta, até dobrado. Mas quando chega o tempo da crise, o tempo inexplicável, o tempo que tudo dá errado, o tempo que as coisas acumulam, o tempo que parece que todo mundo se volta contra você, o tempo está passando e ele não planta. Aí eu te pergunto, como é que tu está esperando colheita se tu não planta? Olhe para mim aqui, eu estou pregando aqui para uma igreja que alguns irmãos, nós observamos a vida de dentro, de perto e de fora, até crescem profissionalmente, e a gente fica feliz. Por exemplo, se eu escutar assim, olha, fulano foi promovido, fulano está trabalhando numa empresa grande, fulano agora Deus abençoou, aí a gente fica feliz. E essas pessoas, elas começam a colocar essas coisas como o quê? Como prioridade. Elas usam o tempo entre nascer e morrer e criam suas prioridades e esquecem que tudo tem um propósito. Coloca para mim capítulo de número 12, rapidinho, último capítulo, versículo de número 14. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha o verso 13. Aí ele diz assim, ó: de tudo que se ouviu, a conclusão é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada irmão. Se você tivesse a mesma prioridade, espiritualmente falando, que você tem para a tua vida profissional, você não estava vivendo essa frieza espiritual. Não estava. Só que o propósito que você escolheu, a sua prioridade. Agora, irmão, coloca o versículo 1, por favor. Olhe o texto bíblico. É o texto que está falando, não sou eu. Fica com raiva de Salomão. Lá no céu tu acerta a conta com ele. Aí você fala assim, ó, Eclesiastes 13:1. 13 é apócrifo, não tem. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo, determine. A desculpa é: pastor, eu não tenho tempo. O texto está falando: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ah, pastor, porque isso é aquilo, é correria, é curso, é empresa, é faculdade. Não tenho tempo. A Bíblia não mente. Ó, tudo tem o seu tempo. Deus fez assim, ó: vou determinar todas as coisas. E dentro dessa determinação, dentro do propósito, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E por que eu não consigo? Simples. Não é tua prioridade. Quanto mais calados vocês ficarem, mais eu vou apertar o cinto. Não é a tua prioridade. Não é o teu propósito. Agora só, preste atenção nisso aqui. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Seu propósito de vida vai determinar quem você vai ser. Mas pastor, você pode questionar, dizer assim: olha, não tenho tempo. E o tempo já está aí para você ver. Tudo tem seu tempo determinado. Escute, eu e você não temos como determinar nada. O que nós precisamos é entender o que Deus está falando. Só que olha o que nós temos aqui. No versículo de número 3, eu vou ler aqui rapidinho para me ganhar tempo. Olha para cá, escute. Ele vai falar assim, ó, lá vai. Só o que está entre o 1 e o 8, ele vai dizer assim, ó: há tempo de matar, de derribar, de chorar, de plantear, de espalhar pedras, de afastar-se, de abraçar, de perder, de deitar fora, de rasgar, de estar calado, de se aborrecer, de matar e de guerra. Só que você está pensando assim: não, esse tempo é para o irmão que não veio. Sabe o que a Bíblia está falando? Que todo servo de Deus vai passar tempo que ele vai ter que matar. Entenda o contexto de matar: derribar, chorar, plantear, espalhar, se afastar, perder, rasgar. E você não vai poder mudar isso. Campanha de oração não vai poder mudar isso. Por quê? Porque foi o próprio Deus soberano que, dentro da determinação do propósito, estabeleceu que todo servo dele vai passar por... O versículo 4 é fantástico. Esse versículo 4, capítulo 3, verso 4. Irmão, olha o que é um homem inspirado pelo Espírito Santo aqui. Olha para cá. Esse texto aqui é a nossa vida. Em um versículo. Hoje eu estou chorando, amanhã eu estou rindo. Segura. Depois que eu estou rindo, ó,
O que é prantear? Prantear significa chorar muito. Depois que eu estou rindo, aí vem uma luta maior. Você está entendendo? Só que a gente só quer a parte. Olha a parte que a gente quer. A gente quer tempo de rir, saltar de alegria, tempo de ajuntar. A gente quer tempo de abraçar. A gente quer tempo de buscar. A gente quer tempo de quê? A gente quer tempo de cozer. Quer tempo de ficar falando. Quer tempo de amar. E quer tempo de paz. Só que escute, vai ser assim, ó. Hoje tu vai estar triste. Amanhã Deus te alegra. De repente tu está alegre. Aí vem uma luta maior, tu começa a prantear. Só que olha como termina o final. E nós vamos saltar. Aleluia. Isso aqui, irmão, presta atenção. Irmão, olha esse texto. Sabe o que foi que Salomão escreveu? Ele escreveu assim, ó. Ele era tão poderoso, olha para mim aqui. Ele era tão grande esse homem que ele disse: tudo que os meus olhos quiseram, eu não neguei nada para eles. Deixa eu trazer para o nosso contemporâneo. É como se ele falasse assim, ó: quero essa Hilux, quero esse iate, quero tudo que tem aqui, quero essa empresa, quero viajar, quero fazer tudo que o olho dele quis. Ele falou: toma. A gente é pior, ruim, porque a gente só fica na vontade, que não dá para comprar quase nada, né, irmão? Com o que a gente tem, com o salário que a gente recebe. A gente vai olhando assim, e tem crente que tem inveja dos outros. Não é crente não esse negócio aí, irmão. Viu? Olha para o ímpio que trabalha cedo. Presta atenção. Pastor, não entendo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. E o ímpio não vem no culto, não dizima. Ele bebe todo final de semana, mas pega a vida dele. Se for o ímpio que trabalha, ele trabalha de segunda a sábado e até domingo, às vezes ele faz hora extra. Quando é no final do mês, ele tem o quê? Grana, porque o Deus dele é quem? Mamon. E o crente fica só lá na rede. Ei, maná, vai cair hoje. Olha o que é foco. A Bíblia diz o quê? Que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da... O cara acorda cedo, se matricula num cursinho, estuda, se capacita, vai atrás dos seus objetivos, faz um curso. E o crente está onde? Falando mal da vida dos outros. Se preocupando com a vida alheia. Emprestando a boca para o diabo. Aí o tempo está passando, está ficando velho, vê fulano ser abençoado, ciclano, vê Beltrano crescer. Aí ele fala: e Deus, e a minha vez? E a minha hora? Por que não chega para mim? Aí o que acontece? Começa a botar inveja. Vou orar para Deus tirar esse teu trabalho, ó. Crente macumbeiro. Isso é feitiçaria, irmão. Isso é crente feiticeiro, isso. Oração de imprecação. Deus está falando assim, ó: tu vai ter um tempo, rapaz. Tu vai ter um tempo entre a tua vida e a tua morte, entre o teu primeiro fôlego e o teu último suspiro. Nesse tempo, me coloca como prioridade. Aprende a me temer. Aprende a passar as circunstâncias e os vales difíceis de todo dia. Pega o teu tempo e regulariza ele para te viver algo comigo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem aqui não quer dinheiro, ganhar bem e ter um bom salário? Quem aqui não quer isso? Todos nós queremos. Traz estabilidade. Você pode dar uma boa educação para os seus filhos. Olha para mim. Você pode passear. Você pode viajar. Mas tudo isso ele teve muito mais do que você pode imaginar. Sabe qual foi a conclusão? Tudo é vaidade. Olha o que ele disse. É como tudo folha que é levada pelo vento. Salomão saiu as melhores éguas, os cavalos deles eram importados do Egito. Faraó está com as melhores éguas e os melhores carros. Manda importar, traz todos de lá. Aí, conclusão, Salomão: tira os melhores carros. Lamborghini, Mercedes, Ferrari, tudo na garagem dele. Tudo revisionado, tudo certinho. E aí, Senhor, como é que está? Tudo vaidade. Tudo vaidade. Porque ele entendeu que o tempo dele, aleluia. Irmão, presta atenção. Qualidade de vida você não consegue de uma forma assim
vai ser, eu vou fazer um projeto aqui. Qualidade de vida você só consegue se você temer ao Senhor. Olhe para mim, olhe para cá. Como é um monólogo, olha o que ele diz assim. Ele fala assim: eu estou chateado, porque eu construí, e eu vou deixar para uma pessoa que não gastou o seu suor. Meu Deus, eu vou trabalhar, vou montar um império. Quando eu morrer, vai ter pessoas que vão pegar, e eu não sei se elas vão para frente ou vão falir. O que aconteceu com a Yamada? Quem era aqui cliente da Yamada? Quem tinha um cartão Yamada? Gente boa, levante a mão, e você que era gente boa. Olha para mim aqui. Quando o pai morreu, o que foi que aconteceu com a empresa? Acabou. Toda a vida de trabalho de anos daquele velho japonês ficou para os filhos que não fizeram isso aqui, ó. Aí, escuta aí, olha, isso aqui é tremendo. Aí trabalha, vai para cima, fica rico, meu Deus, e começa, irmão do céu, nem ganha muito, já começa a querer pisar nos outros. Ganha um saláriozinho pequeno. Não, eu não vou comer aqui. Ó, comia ovo depois do culto, todo dia quase, mortadela. Meu irmão. Aí Jesus pega um camarada desse e dá um pouquinho de gás. Presta atenção. Dr. Augusto Nicodemos fala assim, ó. A promessa de Deus é calçar, comer e vestir. Isso é o propósito com Deus, com o crente todo dia. Mas ele falou, mas o pão, o presunto e a manteiga é graça. Você não entendeu? Ele disse que passou disso aí, já é a graça de Deus. Aí o camarada está lá, irmão, comendo só aquela farinha que não é nem de Bragança, aquela farinha seca, aquela farinha ruim. E aí Deus pela sua infinita misericórdia, eu vou dar um novo tempo. Ele vai falar assim, olha, acabou o tempo dessa farinha e vai começar o tempo dessa outra farinha aqui. Escuta, olha para cá. Criou empresa, ficou rico, para ser o mais rico do cemitério. Aí o camarada olha a sepultura, está ali, ó, empresário fulano de tal, morreu, ficou tudinho. E quem é que está gozando aqui em terra? Pessoas que não trabalharam, que não cresceram. Salomão falou assim, rapaz, eu gastei tanto tempo da minha vida construindo, empreendendo, plantando vinha, plantando jardim. Quando eu descobri que tudo isso era vaidade, que era como correr atrás do vento, que era perca de tempo, ele falou assim, não, eu quero ter qualidade de vida. Escute, eu não estou pregando miserabilidade, nem que você tem que ser um pé rapado. Eu estou pregando que você tem que ter qualidade de vida. E qualidade de vida só tem quem descobre verdadeiramente o que é temer ao Senhor. Olha só, eu vou terminar. Olhe para mim aqui, escute. Pastor, qual é o tempo da sua vida? Sabe o que é interessante, irmão? Que mesmo que seja um tempo de frustração, insatisfação, escute isso, lutas, perdas, guerras, tudo tem um propósito. Pode prestar atenção, quem está na prova aí? Olhe para mim aqui. Escuta, quando terminar a tua prova, você vai falar assim, ó, essa prova me melhorou, esse deserto me deixou melhor, essa luta me deixou mais crente, essa frustração me ensinou que é depender de Deus, esse deserto me aproximou do Altíssimo. Sabe por quê? Porque agora o teu propósito não é correr atrás do vento e colocar as tuas prioridades à frente de Deus. Salomão falou que é o conselho do camarada mais rico da terra: teme ao Senhor. Aleluia. Irmão, se você descobrir essa fórmula e não contrariar e não burlar a ordem que é primeiro o reino e depois as coisas serão acrescentadas, para de colocar a tua prioridade pensando que o que te sustenta é a tua força e o teu trabalho, que não é. Escute, você trabalha por conta própria, você está perdendo para você mesmo. Tira um tempo do teu dia para te ter a tua comunhão com o Espírito Santo. Tira um tempo do teu dia para te orar. Tira um tempo do teu dia para te ter a tua comunhão bíblica. Porque quando você chegar na sua empresa, no seu Uber, no seu trabalho, você vai ser bênção, você vai ser boca de Deus, você vai ser bênção para as pessoas. Agora, que coisa triste isso. Uma vida na igreja. O tempo está passando. Olha, eu cheguei aqui com 24, eu já estou com 36.
o tempo está voando. Ele vai falar assim: é como a erva que a gente olha hoje para ela, amanhã ela está seca. O tempo está passando. E o que é que você está plantando? Escute, o avivamento da palavra, essa igreja linda que nós temos aqui no 40 Horas, ela é fruto de 8 anos de oração atrás. Quantos anos? 2008 começamos na Jordão, 9, 10, 11, 12, 13. 2014 fomos para Pedra Viva. Não, 2013 fomos para Pedra Viva, passamos já 13 e 14. No final de 14 viemos para cá. Então o que materializou aqui foram 8 anos plantando. Nós estamos com 8 anos plantando. Aleluia, você não pegou. E o que está para nascer, aleluia. Aí o camarada quer esperar a colheita. Não planta no mundo espiritual. Aí tem dia que ele amanhece frustrado, triste. Poxa, Senhor, sou teu filho, eu dou dízimo, Senhor. Eu oferto na tua casa, não falta culto. Oh, irmão. Deus está dizendo assim, ó: eu determinei um tempo para abençoar o meu povo. Segure. Dentro desse propósito de determinação de tempo, eu preciso que vocês entendam que o tempo de vocês precisa ser a minha prioridade. Irmão, não espere melhora dentro da tua casa se Deus não for tua prioridade. Não espere melhora no teu casamento se Deus não for tua prioridade. Você pode participar de 60 ECC de toda a igreja aqui em Belém. Quadrangular, ceia, Assembleia de Deus. Pode participar. Não vai dar jeito no teu casamento. Não espere teus filhos quererem Deus se Deus não for prioridade na sua vida. Não espere coisas darem certo se Deus não for prioridade na sua vida. Quer que eu diga mais? Isso é tão sério, olhe para mim. Isso é tão sério que pode chegar um momento que você pode se frustrar. Porque você vai pensar por algum momento: Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Deus abençoou fulano e não me abençoou. Deus não quer que eu seja abençoado. Não, irmão. É somente uma questão. Que questão, pastor? Senhor, eu falo isso aqui com tanto amor com vocês nessa noite. Eu vou pegar o meu tempo, Pai, e eu vou consertar. Porque há tempo determinado para todas as coisas. E outra coisa, olhe para mim aqui, por favor. Quando vai chegar o tempo, que é o tempo de você chorar. Dá glória aí, irmão. E acredite, olhe para mim, irmão Valmir. O tempo de chorar é o melhor tempo para crescer. Oh, glória. O tempo de chorar é o melhor tempo para se aproximar de Deus. O tempo do aperto é o melhor tempo para estar perto de Deus. Quando esse tempo chegar e tu perceber, porque Deus vai te dar sinais, aí tu vai: não, bora na casa da irmã que revela, bora ali, bora pro monte, bora para tal igreja, bora para tal. Não, é o tempo de chorar. Pastor, o senhor é doido? É a Bíblia. Então quando chegar o tempo de chorar, o melhor lugar para chorar olha aqui para mim. Sexta-feira, quando começou a vigília, eu fiquei na porta que eu estava me comunicando com os cantores que iriam chegar. Olhe para mim, irmão, abra seus olhos, por favor. E eu fiquei observando. Nós oramos 45 minutos. As pessoas começaram a orar 5 minutos, 10 minutos, 7 minutos, e não suportam mais ficar de joelho na presença do Senhor. Eu falei: meu Deus, meu Deus, escuta isso aqui. O avivamento que está sendo comentado no mundo todo, como é o nome lá? Daquela palavra, não vou falar em inglês, que eu vou falar errado. Como é o nome daquela cidade que está tendo avivamento nos Estados Unidos? Augsburg, uma coisa assim, não é isso? É isso? É isso aí, tá? Eu creio pela fé que é esse negócio aí. Olha para mim aqui. Aí as pessoas estão falando assim: avivamento que todo mundo está comentando. Alguns estão com o pé atrás, algumas pessoas já se posicionaram. Aí eu vi um pregador falando algo fantástico, e eu concordo em número, gênero e grau. A igreja, ou o lugar onde está lá a faculdade, fica do lado de um centro de uma faculdade teológica.
E o avivamento que está acontecendo lá é o resultado de uma vida de ensinamento bíblico para aquela comunidade, de oração e de responsabilidade com as escrituras. E chegou o momento que Deus falou o quê? Estão plantando. Aleluia. Vão colher. Pastor Narciso, parece que tem correntes que não deixam eu prosseguir. Irmão, olhe para mim aqui. Se você não consertar seu altar de oração, esqueça avivamento. Se você não voltar a ler a sua Bíblia, esqueça avivamento. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia. Amanhã você vai acordar, já está preocupado com o teu trabalho. Fala assim: Espírito Santo, coloca em mim a ânsia, o desespero, a vontade, a mesma vontade que eu tenho para ir para o meu trabalho. Coloca dentro de mim essa vontade para me te buscar. Olha isso que eu vou falar aqui. Olhe para mim, irmão. Por favor, olhe para mim. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo já não ouve a voz, ó, há muito tempo. Aleluia. Escute, coloca para mim Eclesiastes 12, terminei, versículo 13 e 14. Salomão termina o livro dizendo assim, ó: de tudo que se ouviu, de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, o homem passou muita coisa, de tudo que eu presenciei, dos provérbios que eu escrevi, de toda a minha vida, de toda a minha trajetória, tudo que eu vivi na terra, a minha conclusão é: não preciso mandar você dar glória, só você ler e dar glória. Teme a Deus. Olha para mim, vírgula. Meu Deus, que texto, irmão. Guarda os seus. Você não pode viver do seu jeito. Não pode viver do seu jeito. Se é extraconjugal, larga, para de fornicar. Se está num namoro impuro, carnal, larga esse namoro. Porque se você não temer a Deus e não guardar os seus mandamentos, você vai viver o mesmo ciclo vicioso de vida. Aí ele conclui, ó: porque isso é o dever de cada, é o dever do pastor, é o dever do irmão Arlindo, do ministério, é o dever de quem? De cada um que está aqui dentro. Ah, pastor, mas eu sou simpatizante. Não interessa, olha o 14. Porque Deus, meu irmão, esse que é nosso problema, irmão. Não vai chegar. Vida doida. Eita. Ô Custi, esse negócio não é para mim. Escute, não se esqueça. Não se esqueça de uma coisa: Deus determinou um tempo entre o teu nascimento e a tua morte. Esse tempo está correndo. E o que é que você está fazendo com a sua vida? Ou coisa que me dói no coração, irmão. Um ímpio está lá se afogando no pecado porque ele não tem o entendimento e não escuta a Bíblia que tu escuta toda semana. E Deus está dizendo: olha, eu vou trazer juízo até as coisas que estão escondidas. Meu irmão, bora parar com esse negócio de estar cocheando entre dois pensamentos. Pega o teu ministério, te ergue. Não precisa Deus mandar anjo na tua casa, profeta, bola de fogo, labareda. A palavra é maior de todas as profecias. Aleluia! E o tempo está passando. Todas as coisas vão vir diante de Deus em juízo. Olha aqui para mim.
São 8h17. Olhe para mim aqui. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... Essa palavra no original grego é o imperativo. Ou seja, Paulo não está perguntando, é uma ordem. Ele está falando assim, eu não quero saber, eu não quero que você se embriague. Ele não está perguntando, ele não está te dando opção. Olha para cá. Mas sabe o que é a suma desse texto quando você analisa todos os versículos? Olha para mim aqui, crente. Ele diz assim, ó, da mesma forma que é pecado, tu não está cheio do Espírito Santo, é pecado você estar vazio dele. Você ouviu o que eu falei? Da mesma forma que é pecado, melhor dizendo, tu está cheio do vinho, é também pecado você não estar cheio do Espírito de Deus. Eu falo isso aqui com muita tristeza no meu coração. Essa igreja aqui não gosta de oração. Essa igreja aqui não gosta de orar. Nós convidamos os irmãos para a oração, aparece 2, 3, 5. Quando vem, quando dá. Os que estão trabalhando nas suas empresas, nos seus alfazeres, Deus está vendo. E os que estão em casa com o celular na mão, que poderiam estar aqui fazendo o seu papel, exercendo a sua função, o seu ministério, a sua responsabilidade. Deus está dizendo, o tempo é teu inimigo agora. Que haja temor no arraial nessa noite, irmão. Que haja temor no arraial nessa noite. Eu quero que os que puderem, dobre os seus joelhos, aí onde você está. Eu disse a Deus, Pai, não quero chegar cedo para orar, nós vamos terminar orando. Dobre os seus joelhos aí onde você está. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, a igreja está de joelho na tua presença nessa noite. E esse é o melhor momento, Senhor, para acontecer um avivamento no nosso meio. Porque nós estamos aqui diante do teu altar.